Capítulo 6. O Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, 28:30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram sua consolação na fé do futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Para aquele que, ao contrário, nada espera depois desta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com toda a sua intensidade, e nenhuma esperança vem amenizar sua amargura. Foi isto que Jesus disse: Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus põe uma condição para a sua ajuda e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na própria lei que ele ensina, seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois impõe como dever o amor e a caridade. Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Onde estão? Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim. Clamou o Mestre, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo, através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É que o Mestre no Vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações, nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigirem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo, no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Para esses foram pronunciadas as santas palavras: Vinde a mim, reservando-lhes o Evangelho poderosa luz para a renovação indispensável. Pão Nosso, capítulo 130, Emanuel. Vivemos em um planeta de provas e expiações, onde nem o homem mais feliz chegará a compreender o que de fato é a felicidade divina. Estamos todos sujeitos a provas e expiações, consequências de nossas atitudes passadas, e precisamos resgatar nossos débitos com o Senhor. Porém, aqueles de nós que mesmo na dor, na tristeza, mantivermos o Cristo em nossos atos, isto é, amar ao próximo como a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas, estaremos amparados pelo Caimo, pela verdade e pela vida, que é Jesus. O jugo do Cristo é leve, pois todo aquele que decide carregar sua cruz e seguir no caminho reto, nas leis de amor, estará indo de encontro com o amor e a consolação dos nossos irmãos mais adiantado, benfeitores desta humanidade, que mesmo com todos nossos erros e paixões inferiores, quando escolhemos mudar a nós mesmos, quando escolhemos plantar trigo em vez de joio, estes espíritos benfeitores estarão sempre ao nosso lado, eis porque, leve é o jugo do Mestre. No caminho da elevação. Abençoa os conflitos que, tantas vezes, te amarfanharam o coração no carreiro doméstico, sempre que o lar apareça por ninho de problemas e inquietações. É aí, entre as quatro paredes do reduto familiar, que reencontras a instrumentação do sofrimento reparador. Amigos transfigurados em desafios à paciência. Pais incompreensíveis a te requisitarem entendimento. Filhos convertidos em ásperos inquisidores da alma. Parentes que se revelam por adversários ferrenhos sob o disfarce da consanguinidade. Lutas inesperadas e amargas que dilapidam as melhores forças da existência pelo seu conteúdo de aflição. Aceita as intimações do calvário doméstico, na feição com que se mostrem, como quem acolhe o remédio indispensável à própria cura. Desertar será retardar a equação que a contabilidade da vida exigirá sempre, na matemática das causas e dos efeitos. Nesse sentido, vale recordar que Jesus não afirmou que se alguém desejasse encontrá-lo necessitaria proclamar-lhe as virtudes, entretecer-lhe lauréis,
homenagear-lhe o nome ou consagrar-se às atitudes de adoração, mas sim, foi peremptório, asseverando que os candidatos à integração com ele precisariam carregar a própria cruz e seguir-lhe os passos, isto é, suportar com serenidade e amor, entendimento e serviço, os deveres de cada dia. Bem-aventurado, pois, todo aquele que, apesar dos entraves e das lágrimas do caminho, sustentar nos ombros, ainda mesmo desconjuntados e doloridos, a bendita carga das próprias obrigações. Reformador, fevereiro 1964, página 37, Emanuel. O Consolador Prometido. Se me amais, guardai meus ensinamentos, e eu pedirei ao meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, pois ele permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo o que eu vos disse. João 14:2.15, 17 e 26. Jesus promete outro Consolador, é o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, pois não estava maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e lembrar aquilo que o Cristo disse. Se, então, o Espírito da Verdade deve vir mais tarde, para ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele fará lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo certo, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo apenas disse em parábolas. O Cristo disse, que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala sem floreios nem alegorias. Levanta o véu propositadamente lançado sobre certos mistérios, vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. O Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer se não se sabe por que se sofre? O Espiritismo mostra que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Revela também o objetivo, dizendo que os sofrimentos são como as crises salutares que levam à cura, são a purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e percebe que o sofrimento é justo. Ele sabe que esse sofrimento ajuda a sua evolução e o aceita sem lamentações, como o trabalhador aceita o trabalho que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma. Fazendo-o ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca, e a perspectiva da felicidade que o espera dá a ele paciência, resignação e coragem para ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo cumpre o que Jesus disse do Consolador Prometido, dá o conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra, lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Quantos choram pela falta da fé? Quantas lágrimas o materialismo e falta da crença na vida futura já não derrubaram? O Espiritismo vem como o Consolador Prometido, pois todo aquele que verdadeiramente crê, enxerga a vida além desta, compreende que suas dores são justas e são um mecanismo do universo para a elevação de nosso espírito. O Espiritismo, com as sábias mensagens dos benfeitores da humanidade, consola a todos nós, pois nos demonstram através das inúmeras histórias e relatos de espíritos que sofreram, mas que atingiram a plenitude por terem bem sofrido. O Espiritismo bem estudo, bem resignado e bem praticado, consola o coração do mundo. Vejamos um trecho da história da viúva Folon, contida no Céu e Inferno, como a doutrina espírita serviu-lhe de consoladora, e como foi feliz, por ser verdadeiramente crente na consolação divina desta sublime revelação. A viúva Folon, nascida Wallis. A senhora Folon, falecida em Antibes a 3 de fevereiro de 1865, residiu por muito tempo no Havre, onde granjeou a reputação de miniaturista habilíssima. De notável talento, aproveitou-o primeiro como simples amadora, mas,
quando lhe sobrevieram necessidades, fez da sua arte proveitosa fonte de receita. O que a tornava admirada e estimada, conquistando-lhe depois, da parte dos que a conheceram, uma recordação memorável, era sobretudo a amenidade do caráter, as qualidades pessoais, que só os íntimos podiam conhecer em toda a sua extensão. É que a senhora Fowlon, como todos os que têm inato sentimento do bem, não o alardeava, antes o considerava predicado natural. Se houve pessoa sobre a qual o egoísmo não tenha tido ascendente, tal, sem dúvida, foi ela. Nunca, talvez, o sentimento da abnegação pessoal foi tão ampliado, pronta como estava sempre a sacrificar-lhe o repouso, a saúde e os interesses em proveito dos necessitados. Pode dizer-se que a sua vida foi uma longa série de sacrifícios, como também de rudes provações desde a mocidade, sem que a coragem e a resignação, a despeito delas, jamais lhe faltassem. Mas eis que a sua vista, cansada por meticuloso trabalho, extinguia-se dia a dia, a ponto de, com algum tempo mais, resultar em completa cegueira. Foi então que o conhecimento da doutrina espírita se lhe tornou em oceano de luz, rasgando-lhe como que espesso véu para deixar-lhe entrever alguma coisa não totalmente desconhecida, mas da qual possuía apenas uma vaga intuição. Estudou-a com afinco, mas ao mesmo tempo com o critério de apreciação própria das pessoas, tal qual ela, dotadas de uma alta inteligência. Fora preciso avaliar todas as incertezas, todas as dúvidas da sua existência, provenientes não dela, mas dos parentes, para julgar das consolações que auriu na sublime revelação, e que lhe deram a fé inquebrantável do futuro, a consciência da nulidade das coisas terrenas. Também a sua morte foi digna da vida que teve. Sem a mínima apreensão angustiosa, viu-a aproximar-se como libertação que lhe era das cadeias terrestres, ao mesmo tempo que lhe abria as portas da vida espiritual, com a qual se identificara no estudo do Espiritismo. E morreu calmamente, convicta de haver completado a missão que aceitara ao encarnar, pois cumprirá escrupulosamente os deveres de esposa e mãe de família, e assim como durante a vida declinara de todo e qualquer ressentimento em relação àqueles de quem porventura pudera queixar-se por ingratos, e assim como sempre trocara o bem pelo mal, assim também desencarnou, perdoando-lhes, implorando para eles a bondade e a justiça divinas. Desencarnou, finalmente, com a serenidade decorrente de uma consciência ilibada, e a convicção de que nem por isso se afastaria mais dos filhos, uma vez que poderia estar com eles em espírito, aconselhá-los e protegê-los, fosse qual fosse o ponto do globo em que se achassem. Logo que soubemos do trespasse da senhora Fowlon, tivemos por primeiro cuidado de evocá-la. As relações de amizade e simpatia, que a doutrina estabelecera entre nós, explicam algumas das suas frases e justificam a familiaridade de linguagem. Paris, 6 de fevereiro de 1865, 3 dias após o decesso. Tendo como certo que havíeis de evocar-me logo após o desprendimento, prontificava-me para corresponder-vos, visto não ter experimentado qualquer perturbação. Esta só existe para os seres envoltos e submersos nas trevas do seu próprio espírito. Pois bem, meu amigo, considero-me feliz agora, estes míseros olhos que se enfraqueceram a ponto de me não deixarem mais que a recordação de coloridos prismas da juventude, de esplendor cintilante, que estes olhos, digo, abriram-se aqui para rever horizontes esplêndidos, idealizados em vagas reproduções por alguns dos vossos geniais artistas, mas cuja exuberância majestática, severa e conseguintemente grandiosa, tem o cunho da mais completa realidade. Não há mais de 3 dias que desencarnei e sinto que sou artista. As minhas aspirações, atinentes ao ideal do belo artístico, mas não eram que a intuição de faculdades adquiridas em anteriores existências e na última encarnação desenvolvidas. Mas quanto trabalho para reproduzir uma obra-prima, digna da grandiosa cena que se antolha ao espírito chegado às regiões da luz. Pincéis. Pincéis eu provarei ao mundo que a arte espírita é o complemento da arte pagã, da arte cristã que periclita, cabendo somente ao espiritismo a glória de revivê-la com todo o esplendor sobre vosso mundo deserdado. Isto é o bastante para a artista, e agora, amiga, por que vos incomodar assim, minha boa amiga, refere-se a Sr. Allan Kardec, com o motivo da minha morte. Vós, principalmente, vós que conheceis as decepções e amarguras da minha existência devereis antes regozijar-vos em sabendo que não mais bebo na taça amarga das dores terrenas, taça esgotada até as fezes. Crede-me, os mortos são mais felizes que os vivos e pranteá-los é duvidar das verdades espíritas.
tornareis a ver-me, ficais certa. Se parti primeiro é porque finda estava a tarefa, que aliás cada qual tem na terra. Assim, quando a vossa for completada, vireis repousar um pouco junto de mim para recomeçar mais tarde, atento ao princípio de que nada é inativo na natureza. Todos temos más tendências, às quais obedecemos, o que é uma lei suprema e comprobatória da faculdade do livre-arbítrio. Portanto, tende indulgência e caridade, minha amiga, sentimentos esses de que mutuamente carecemos, quer no mundo visível, quer no invisível. Com tal divisa, tudo vai bem. Não me direis para cessar de falar. Sabei, contudo, que, para a primeira vez, bem longa já vai a conversação, motivo pelo qual vos deixo, para dar a vez ao meu excelente amigo Sr. Kardec. Quero agradecer-lhe as palavras afetuosas que houve por bem dirigir à amiga que no túmulo precedeu, visto como escapamos de partir juntos para o mundo em que me encontro. Alusão à enfermidade de que falará o Dr. Demeure. Que diria então a companheira amantíssima da nossa existência, se os bons espíritos não tivessem intervindo? Teria chorado e gemido, o que até certo ponto compreendo. É preciso, porém, que vele para que não mais vos exponhais a novo perigo, antes de ter concluído o trabalho da iniciação espírita, chegando antecipadamente entre nós e, qual Moisés, não vendo senão de longe a terra da promissão. É uma amiga que vô-lo diz, acautelai-vos. Agora parto para junto dos meus queridos filhos, depois do que irei ver, além-mar, se a minha ovelha viajora aportou à terra ou permanece à mercê das tempestades. Refere-se a uma das filhas que residia na América. Oxalá a protejam os bons espíritos, aos quais para o mesmo fim vou reunir-me. Voltarei a conversar convosco, pois não vos esqueçais de que sou uma conversadora infatigável. Até breve, bons e caros amigos, já até logo. Viúva Foulon. Céu e Inferno, Allan Kardec, capítulo 2, segunda parte. A doutrina espírita consola o coração de todo aquele que crê, e com fé, resigna em suas provas e expiações, com fé nas obras e na justiça do Pai. Ante o Consolador prometido. Lembremo-nos de que Jesus, em nos prometendo a vinda do Consolador, anunciava-nos, de certo, não a liberação milagrosa de nossos compromissos perante a lei, mas sim a presença da luz que nos familiarizaria com a verdade. E a verdade é que todos trazemos do pretérito obscuro certa herança de sombras que valem por dores difíceis de suportar na aflitiva liquidação de nossos erros. Todos suplicamos, antes do aprendizado terreno, os elementos indispensáveis à própria restauração. Aqui, é alguém que pede o cálice de moléstias amargas para a cura de complicados desequilíbrios do sentimento. Ali, é um coração que roga ensejos de entendimento e renúncia, em favor dos outros, para atender à recuperação de si mesmo. Enquanto que, mais além, há criaturas que imploram o reencontro com rudes adversários no reduto doméstico, irmãos que insistem por deter provas ásperas, no campo social em que sofrerão, de retorno, as ondas de crueldade que arrojaram de si, no culto ominoso do egoísmo e da vaidade. Todavia, quando no plano físico, recebendo os recursos porque suspiram, tocam a desvairar-se na inconformação e no desespero, recusando, desorientados, o remédio que disputaram, a benefício da própria vida. Temos, no entanto, na atualidade da Terra, por acréscimo de misericórdia divina, o grande explicador no Espiritismo cristão, que nos consola e esclarece. Descortinando-nos a causa das aflições que nos ferem, descerra-nos horizontes sempre mais belos, para que não nos percamos no vale da indecisão. Assim como o lavrador recebe o arado para rasgar abençoado sulco no solo, tanto quanto o aprendiz recolhe a lição para aproveitá-la, saibamos encontrar na fé que nos ampara a força necessária para a justa solução de nossas dívidas, a fim de que tracemos renovado caminho que nos conduza em paz à vitória da luz. Emanuel, livro linha 200. Instruções dos Espíritos. Advento do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, Paris, 1860. Eu venho, como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e levantar as ondas. Eu revelei a doutrina divina, que, como um segador, liguei em feixes o bem esparso na humanidade e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis.
Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer destruir a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos em vista da carne, pois a morte não existe, sejais socorridos, e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que se foram, faça-se ouvir para vos chamar a atenção. Crede e orai. Porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como o cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar vossa estrada e vos reconduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou sensibilizado pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Não junteis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas. Amai-vos, esse é o primeiro ensinamento, de instruí-vos, esse é o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana, e eis que além do túmulo que julgastes vazio, vozes vos clamam, irmãos. Nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. O Espírito da Verdade, Paris, 1861. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, pois a dor foi consagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores virão secar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai o vosso caminho, recomeçai no amanhã a rude viagem da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver chegado, quando a trama escapar de vossas mãos, e vossos olhos se fecharem à luz, sentireis germinar e crescer em vós a minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de meu Pai e vossos suores, vossas misérias formam o tesouro que deve tornar-vos ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e auxiliam os seus irmãos são, meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento dissipa a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são, muitas vezes, os mais miseráveis, pois suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco, e meus apóstolos vos ensinam. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes, um dia, livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfeitos e deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila, a fim de serdes os artesãos de vossa imortalidade. Base bibliográfica. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Pão Nosso, Chico Xavier e Emanuel. Reformador, Chico Xavier e Emanuel. Céu e o Inferno, Allan Kardec. Linha 200, Chico Xavier e Emanuel.